Ninguém me corrige, né? Só minha esposa. O tema dessa manhã é Deus e o sonho dos homens. Segunda Crônicas 1, do 1 ao 12. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes do país. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual tu te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem sobre sonhos, né? Nós temos que sonhar e sonhar, temos sonhos altos, enfim. A indústria do marketing trabalha muito com isso. Vender necessidade é mais barato do que vender sonhos. Aliás, vender sonhos, eu acho que fica melhor falar que vender sonho é mais caro do que vender necessidade. Gasta-se muito mais com aquilo que a gente fica imaginando que vai usufruir muito bem, ou aquilo que vai ostentar, aquilo que nos colocará com a sensação de estar com a alma satisfeita, do que o que vamos comer e o que vamos beber, por exemplo. A maioria das pessoas em nossos dias sofre muito mais com a possibilidade de não ter alguma coisa, como casa, por exemplo, do que não ter o que comer amanhã. Agora vejam bem, Deus vai responder a Salomão, que está surpreso no sentido não de que Deus fique surpreendido, mas para que nós entendamos isso.
Deus vai demonstrar que Salomão se surpreende os demais homens quando tem a oportunidade de receber de Deus a oportunidade de escolher o que ele quer. E a escolha de Salomão não vai ser a escolha que provavelmente outra pessoa, se estivesse no teu lugar, iria pedir. Será que eu vou conseguir pregar com meu filho aqui? Tá olhando para mim e fala. Mas deixa ele aí, porque me sinto melhor. Vejam, Salomão, ele tem um sonho. E no seu coração, o sonho tem a ver com a sua história. Ele está preocupado com ser justo, não cometer erros com aquele povo que ele vai conduzir, aquele povo que Deus colocou ele para direcionar. Ele está preocupado em ser útil. Ele não está preocupado em ser o maior rei, em ser o mais influente da terra. Ele não está preocupado em impressionar as pessoas ou os reinos como alguém que pode ser visto como um grande líder. Ele não está preocupado em vencer os seus adversários. Ele não está preocupado em ver todos embaixo dos seus pés, todos se humilhando perante ele, em dar a volta por cima. Ele não está traumatizado com o que aconteceu no seu passado. E por isso ele quer iniciar um movimento em que esse movimento faça com que as pessoas também se superem em relação umas às outras. Não. Salomão está preocupado apenas com a sua história diante de Deus. E ele sabe que para construir a história diante de Deus, para que a história continue sendo uma bênção, para que a nossa história, no fim das contas, para que no fechamento dessa história a gente esteja certo de que eu fiz o que deveria fazer, ele está ciente de que as pessoas que passam pela vida dele, elas são importantes demais. Ele está ciente de que se ele não for útil, uma bênção para aquelas pessoas que passam pela vida dele, o sonho com o futuro é uma grande ilusão. Ele precisa olhar para trás e juntar aquilo que passou, aliás, ele junta aquilo que passou e se coloca diante de Deus como alguém que quer continuar construindo, não pensando nele, mas a partir dos outros, porque ele está olhando para trás. Ele olha para as pessoas que ele viveu até aqui, e ele diz: eu quero conduzir esse povo, eu tenho uma história com essas pessoas. Porque a nossa vida, a nossa história, ela é construída com pessoas que passam pelas nossas vidas. Não é? É interessante que na vida nós nos relacionamos com algumas pessoas em uma intensidade maior e outras menores, né? Claro, nos relacionamos com os familiares de uma forma ou com amigos de outra. E de acordo com o tempo que nós nos relacionamos com as pessoas, tem uma intensidade maior. Tem algumas que a gente quase que não vê.
mas elas ficarão na nossa história. Acho interessante que antes da pandemia, eu sempre ia na padaria ali do lado da minha casa. Eu continuo indo lá, só que eu não fico lá, não estou ficando. Mas eu sempre ficava lá, pela manhã, gosto de acordar, vou lá tomar um café, e sempre passava alguém, sentava comigo, encontrava alguém que sentava lá comigo, e a gente ficava conversando, às vezes ficava 2, 3, até... Já teve dias de eu ficar até 4 horas conversando com uma pessoa lá. Isso quando não, a pessoa saía antes, ou eu ia na casa dos meus pais, depois voltava. Aproveitava que minha esposa, minha filha estavam dormindo, e eu acordava bem cedo, então ficava ali batendo papo. Então, algumas pessoas eu via com frequência, outras não. Outras pessoas eu via porque eu encontrava com ela todos os dias. Algumas, bom dia, outras nem o bom dia, né? Paulista é assim. Baiano não é assim não, viu? Baiano tem que falar com todo mundo. E a pessoa ia embora, mas veio a pandemia, teve aquele período que nem na padaria nós fomos mais, certo? Tivemos um período assim. Abriu novamente a padaria para consumir lá dentro, ou pelo menos, enfim. As coisas foram mudando, né? E aí eu cheguei na padaria e eu vi uma pessoa que eu sempre vejo todos os dias, mas é que eu nunca falo. Aí eu falei, ela me cumprimentou. Por quê? Porque ela falou, puxa, eu vejo essa pessoa, eu via essa pessoa. Né? E eu olhei e falei, engraçado, né? Olha que coisa, a gente vê as pessoas todos os dias, como no ônibus, enfim, e a gente não dá a oportunidade sequer de conversar com as pessoas, porque a gente fica cheio de receios, não é? E depois que você fica sem ver, essa pessoa fica na sua história, ela vai fazer parte da tua história. Aquele amigo de trabalho que ficava mais distante. É verdade que você não teve uma história de troca de ideias com ele, mas depois que o tempo passa, ele vai se tornar uma pessoa importante para você. Você vai lembrar dele. É como você ir, de repente, de uma cidade em que as pessoas não moram mais lá. Você vai lembrar de alguém que passava lá no dia. Então, todas as pessoas ficarão registradas na nossa história, sejam aquelas que a gente se relaciona mais ou menos. Engraçado que depois a gente percebe como elas são importantes para nós. Porque são testemunhas de que nós existimos naquele lugar. Se eu voltar hoje, meus pais voltarem lá na terra onde eles nasceram, é possível que não encontrem muitas pessoas. Mas pode ser que encontre alguém que passava uma vez por dia. Enfim, é assim a vida. Pessoas são tão importantes para nós e elas fazem parte da construção da nossa história que até mesmo quando elas só passam, esse só passa fará parte da nossa história. Irmãos, alguns acreditam que Deus falou com Salomão quando ele estava dormindo ainda. Ele teve um sonho. Veja que fala, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse, pede o que quiseres que eu te dê. Alguma Bíblia aí fala que Deus falou com ele em sonho? Alguma Bíblia que fala isso ou ela repete, ela corresponde ao que eu li aqui apenas? Sim ou não? Corresponde a que eu li aqui, não é isso? Mas vejam bem, Deus fala com Salomão. Deus fala para ele o seguinte, Salomão, pedes o que queres. E Salomão vai revelar o seu sonho. Seu sonho qual é? Eu quero sabedoria para conduzir esse povo com justiça, sem errar. Eu não quero cometer erros com as pessoas. E
é interessante que Deus vai responder para Salomão: por que você não pediu posses para ostentar por muito tempo, fama, nem bens materiais? Não só porque você não pediu, mas é porque isso não estava no teu coração. E é óbvio que Deus sabia. Você não está preocupado em ser visto nem sequer igual ao seu pai, que foi um grande rei. O que você quer é lidar com a sua história. Você não está querendo construir seus sonhos em cima do que você vê em outros. Não, você está ciente do que você está vivendo, da realidade tua. O teu sonho, ele é um sonho que tem conexão real com aquilo que é responsabilidade sua, só você vive. Você não está fantasiando nada. Porque você abraçou essa realidade tua, e você é grato, e você quer que essa realidade, ela seja abençoada através da tua influência. Já que você não está insatisfeito, Salomão, porque a tua realidade é essa, e o que você quer não é que eu transforme a tua vida em uma condição que faça com que as pessoas te vejam como um vencedor. Você não está preocupado com isso, mas você está preocupado em ser bênção, influenciar positivamente todos aqueles que passarem pela sua vida. Por causa disso, você terá o seu pedido atendido. Eu farei isso com você. Você será uma bênção, porque não tem coisa melhor do que ser uma bênção, do que influenciar positivamente a vida das pessoas. Não tem coisa melhor do que isso. E não tem coisa melhor do que conviver com pessoas que influenciam positivamente nossas vidas. Pessoas que nos levem até Deus, que nos aproximem de Deus, que não é fácil. E o Senhor vai dizer: já que você quer isso, além disso eu também vou te dar as outras coisas. Eu vou te enriquecer, inclusive. Vejam, Deus faz o que Ele quiser. Nós temos um certo receio em falar de enriquecer, que Deus pode enriquecer as pessoas, porque nós vivemos em um contexto em que existe essa propaganda para a pessoa que for fiel, né? Se você for fiel, o Senhor será fiel contigo também e irá te prosperar. Nós estamos acostumados a ouvir isso o tempo todo e nos tornamos pessoas resistentes a isso, o que eu acho que é correto. Porém, o fato das pessoas reagirem assim não pode nos fazer acreditar que Deus não possa fazer isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus está dizendo para Salomão o seguinte: eu vou te enriquecer. Ele não está dizendo o seguinte: olha, Salomão trabalhou, Deus falou para Salomão que iria enriquecê-lo, mas Salomão teve que fazer a parte dele, por isso Deus enriqueceu. Sem dúvida, Salomão trabalhou, Salomão exerceu a sua função, mas o que Deus está dizendo é: Salomão, eu te darei coisas que, mesmo com todo o seu esforço, você não iria adquirir. O que eu vou te dar é porque eu vou acrescentar. Aliás, não foi apenas com Salomão que Deus fez isso, Ele fez com outras pessoas também. Isso não tem a ver com o plano específico de Salomão em pedir para Deus que isso aconteça. Não, isso tem a ver com o plano específico de Deus para Salomão. Pode ser que eu ore a Deus em uma atitude fiel e bem intencionada, e o Senhor diga para mim: você será uma bênção. Mas o Senhor
Me diga que vai me enriquecer. Os discípulos de Jesus, ele também enviou e disse que eles deveriam ser uma bênção, e não foi dado a eles nenhuma palavra de que eles seriam beneficiados com riquezas financeiras, por exemplo. Salomão, sim, Deus falou, eu vou prosperá-lo. Não tem por que se opor a isso. O que Deus quer fazer com cada pessoa, ele faz e pronto, acabou. Posso ser uma bênção rico, posso ser uma bênção pobre. E não tem por que eu ficar lutando, achando que fui injustiçado. Veja que Salomão está fora dessa preocupação. Eu vou brigar com todos, com a sociedade, porque é muita injustiça, nós temos muitos pobres e muitos ricos. Existem muitas injustiças por causa do mundo, mas existem injustiças muito piores dentro de nós. E uma delas é não amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Agora vejam que Deus vai prometer outras coisas para Salomão, coisas que ele não pediu. Deus fala que vai fazer com Salomão o que ele pediu, mas também fará o que ele não pediu. Acontece muitas vezes de nós pedirmos algumas coisas e Deus não nos dá. E eu tenho a sensação de que os nossos sonhos, eles muitas vezes são sonhos de criança. Você sabe que sonho, me refiro agora ao sonho onírico, né? Ou diurno também, enfim, seja de manhã ou à noite quando você sonha, muitos profissionais da saúde mental utilizam o sonho, dependendo da condição que a pessoa está vivendo, para descobrir os tipos de problemas, né, e para conseguir orientar a pessoa a respeito da sua saúde. E o sonho acaba sendo uma ferramenta, muitas vezes, para esse tipo de terapia. Mas vejam que teve casos em que Deus apareceu no sonho e falou com o homem. Ele falou. E a pessoa acordou e foi viver aquilo que Deus falou. Não foi um problema que a pessoa estava vivendo ou confusões mentais, porque quando a gente dorme, a gente não morre, né? A gente continua vivo quando a gente dorme. Tudo está funcionando. Tudo bem que quando você sonha, as coisas ficam todas desorganizadas, mas você está vivo. Você não morre. E engraçado que quando a gente fecha os olhos, a gente tem... É como se funcionasse tudo ali, né? Funciona a imagem, né? Você está dormindo, seus olhos estão apagados, de olhos fechados, mas você tem imagens no seu sonho. Tem audição, tem áudio. Não é assim? Você está vivo ali. Pois bem, Deus já usou momentos como esse para falar com pessoas. Para falar. Para falar, direcionar. Ou seja, o sonho, Deus aparece no sonho para levar o homem a uma realidade. Ele não teve um sonho bobo, não. Ele dormiu, sonhou. E ele não sonhou porque ele quis. Deus apareceu no sonho. Falou com ele.
Tamar, acho que disse, Deus está em todo lugar. O problema somos nós, que somos cegos. Temos dificuldade de enxergá-lo, não porque ele não se manifeste, mas porque nós colocamos as mãos nos nossos olhos. Agora vejam bem, Salomão, ele tem apenas uma certeza. E a certeza é que Deus colocou ele junto com aquele povo. Ele não tem certeza de muita coisa. Ele acha até que ele é uma criança. Ele vai falar assim, eu sou como uma criança. Para conduzir esse povo, ele assume que ele é alguém inocente, que ele não, o fato dele ser um rei, o fato dele estar numa posição altíssima, a posição mais alta ali no povo, entre o povo de Israel, na nação de Israel, isso não deu a ele autonomia. O fato dele conhecer a lei de Deus não significa que ele tem autonomia para fazer o que é certo e o que é errado por conta própria. O fato de alguém conhecer a palavra de Deus não significa que ela tenha autonomia em si para reagir sempre de maneira correta, porque ela aderiu e adquiriu um conhecimento no nível tão superior que ela agora consegue falar para todo mundo que as pessoas devem fazer ou não. Salomão está consciente de que essa não é a realidade. Ele atingiu um nível social ou hierárquico, o topo dessa escala, porém, ele é mais dependente do que antes. E ele fala, Senhor, me ajuda, porque eu sou como uma criança. Ele está preocupado, ele está desesperado. Ele não é o cargo dele. Ele é Salomão, você entende? Ele está ciente de que ele não... É uma loucura sonhar com a ideia de que o cargo me fará alguém com autonomia, capaz de me colocar em uma posição de segurança. Não, ele sabe o seguinte, que eu estou mais preocupado agora do que antes. É exatamente o que todo líder religioso deveria sentir e pensar. E na história dele, a história que está sendo construída, ele precisa saber o que Deus quer que ele faça. E não lutar pela posição, não lutar pelo que ele tem. O que ele tem não significa nada. Salomão despreza isso. Aliás, outros homens de Deus desprezaram isso. O profeta Eliseu, quando Naamã vai até ele, leproso, Eliseu nem espera que ele chegue para oferecer alguma coisa. Eliseu manda a notícia, olha, diga para ele que dê 7 mergulhos no Rio Jordão, um rio sujo. Naamã fica incomodado porque ele é alguém de posse. Ele é alguém que geralmente as pessoas vão admirar demais e vão querer que ela se aproxime para saber qual benefício elas terão com isso. E o profeta Eliseu, que não é um homem rico, é um homem pobre, normal, como qualquer outra pessoa, na autoridade de Deus, ele simplesmente despreza o que aquele homem tem. Ele não está interessado em fama, ele não está interessado em ser conhecido.
Jamais um homem de Deus como Eliseu iria sofrer se estivesse nos nossos dias pregando pelas redes sociais, preocupado com esses motivos que nós temos visto aí na TV, de pessoas que têm entrado em depressão porque não teve likes, não teve curtidas. Isso aí jamais passaria pela cabeça de um homem de Deus, isso jamais passaria. É muito pueril, saber se está todo mundo prestando atenção em mim, é muito pueril. A responsabilidade dele é tão grande diante do Todo-Poderoso, que ele entende que todas as pessoas são como nada. São como uvas jogadas no chão, em que o homem sai pisando e transformando aquelas uvas em um caldo. Os homens não são nada. Por que que eu, que tive uma experiência com o próprio Deus, estarei preocupado com os retornos advindos de pessoas, de seres humanos normais que passarão? Quando nós falamos assim, ó, tudo que eu tenho veio do Senhor, é uma expressão que só serve por um momento. Porque o que temos deixará de ter, deixaremos de ter, passará. Não teremos mais. Um dia não teremos. Esse sofrimento em função de um sonho é um sofrimento pueril. Por quê? Porque depois esse sonho vai ser derrubado da mesma forma. O sofrimento, aquele sentimento de que eu não fui nada, não consegui nada na vida porque eu não tive a casa própria, é pueril. Ou a ideia de que eu venci porque eu consegui conquistar isso, conquistar aquilo, é pueril. Tudo é pueril. Salomão sabe que a coisa mais importante que ele tem é ser uma bênção diante de Deus. É saber lidar com as pessoas, é entender que aonde ele foi colocado, ele precisa influenciar conforme a vontade de Deus. É isso que ele está ciente. Não é uma preocupação com o império não é nada para ele. O que interessa é obedecer à voz do Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser uma bênção, me ajuda a influenciar corretamente, porque eu não sei. Vejam o que ele está dizendo, é porque eu não sei. Você pede porque você não sabe. Ele nem sequer fala assim, Senhor, eu conheço a tua palavra e eu sei. Olha, pessoal, vou juntar todo mundo aqui porque eu sou conhecedor da palavra de Deus e assim, todos me procurem porque eu sei o que falar, o que será melhor para cada um de vocês. Eu tenho o melhor conselho para cada um de vocês. Não. Salomão sabe o que? Olha, eu não sei o que fará com que cada pessoa se sinta preenchida pelo próprio Deus. Eu não sei. Senhor, me ajuda. Eu estou em uma posição, em um lugar diante dessas pessoas que como eu poderei ser útil se o Senhor não for comigo? Só o Senhor conhece cada pessoa. Ele simplesmente despreza os benefícios humanos, assim como Eliseu, e despreza. E ele diz para Naamã, você tem uma ordem específica. A ordem específica é, se você obedecer, você será curado. Se você quiser, é um problema teu. A ordem que o Senhor me dá para que eu te diga é, dê 7 mergulhos. Se você quiser ir, vá. Se não quiser, não vá. Depois do mergulho, nós sabemos a história. Ele vai tentar beneficiar Eliseu, ainda vai insistir. Eliseu não quer e o seu servo vai tentar usufruir disso e por isso vai ser atingido por uma lepra. Porque ele está sonhando com outras coisas. Ele está sonhando com o império, com um grande nome, com usufruir de uma visão a seu respeito como alguém superior.
Acho que eu escrevi uma frase essa semana, e a frase era: quando alguém, né, eu esqueci aqui, mas quando alguém, toda a convicção de que alguém só será alguém quando for reconhecido por muitos alguém, a convicção de que serei alguém só quando for reconhecido por muitos alguém, me fará operar na vida como um verdadeiro Zé Ninguém. Porque você vai correr atrás do reconhecimento das pessoas, você vai correr atrás disso como se isso fosse algo que você necessita. Então você deixará de ser você, porque você acredita que a satisfação da tua alma está no reconhecimento dos outros, no aplauso dos outros, na aceitação, em ouvir alguém te elogiar o tempo todo, ouvir dizer, as pessoas aprovarem você como diferente dos outros, e você vai deixando de ser você. Por quê? Para estar em harmonia total com as pessoas, você precisa deixar de ser você. Não é? É óbvio. Para estar em uma harmonia completa com as pessoas, só se você não for você. Porque é normal, você sendo você, haver discórdias. Porém, depois haverá um diálogo. É claro. Isso é exatamente, simplesmente o natural da vida. Às vezes as pessoas falam, mas e aquele político lá, nós temos que lutar porque foi colocado para nos representar, o Beltrano, ou algum líder religioso está lá nos envergonhando. Eu não me sinto envergonhado por ninguém. Eu darei contas da minha vida a Deus. Não darei conta a Deus pelo que um político fez em nome de Deus, ou em não nome de Deus. Eu não darei conta, não prestarei contas ao Senhor por causa de um líder religioso que está cometendo erros terríveis. Não, eu tenho pecados demais para me envergonhar, tantos que não dá tempo para eu me envergonhar com o pecado de outras pessoas. Eu nem quero o que elas querem. Aliás, quando nós votamos em alguém, por que nós estamos convencidos de que essa pessoa irá nos representar? Não, você vota porque ou a pessoa concorda com alguma coisa que ela falou, você concorda, ou alguma coisa que ela é contra, você discorda, em detrimento do outro, que provavelmente você discorda do que ele concorda. É simples assim. Não porque você acredita que essa pessoa te representa, e a partir de agora, tudo que você pensa, ela também pensa? É óbvio que não. E nem deveria ser. Porque se tivesse que ser, teria que estar você lá, não a pessoa. Eu votei na Vivi, mas eu acho que a Vivi vai fazer tudo o que eu penso. Aí quando a Vivi fez o que eu não pensava, eu vou ficar chateado com ela. Então por que não trocou? Ô Vivi, vote em mim que eu vou lá. Sim, é mais fácil. É claro que não existe essa coisa de representação total. O que existe é uma sugestão do que é melhor. Não é assim? A gente acredita que pelo menos algumas coisas são convergentes e outras divergentes, e a gente nem conhece as pessoas. Eu acho interessante quando eu vejo essas brigas das pessoas querendo convencer o outro a ferro e fogo a acreditar no que aquilo que ele acredita vai ser melhor para todos, né? Engraçado isso. Tem gente que acredita mesmo, né? E o melhor, olha, se você acreditar no que eu estou acreditando, a proposta do que eu estou acreditando vai ser melhor para todos nós. Tá de brincadeira, né? Não cresceu, não? Vai crescer, por favor. Meus irmãos, só se eu estiver fantasiando o meu sonho. Veja que Salomão não está fantasiando o sonho dele, ele está pensando na realidade. O sonho de Salomão tem a ver com a sua vida, com aquilo que lhe foi dado para viver, aquilo que lhe foi dado para experimentar. E ele está consciente de uma coisa: eu não sei de muita coisa. A única coisa que eu sei é: a minha vida
é junto com esse povo. A única certeza que ele tem é: as pessoas que passaram pela minha vida e as que estão hoje passando, elas são importantes para mim. Elas fazem parte do plano de Deus para mim. Então, Senhor, me ajude a ser uma bênção para essas pessoas. Me ajude a ser justo. Veja que não é só uma bênção para que essas pessoas me olhem de maneira diferente. Não, é: Senhor, me ajude a influenciar, a ser justo, a não cometer erros com elas. Não é: Senhor, me ajude a juntar um número tão grande que eu tenha benefícios a partir desse número. Não! Eu não vou dormir em paz se eu souber que eu agi de maneira a atrapalhar outras pessoas, a machucar as pessoas. Eu não vou dormir em paz se eu souber que, mesmo inocentemente, por isso que ele diz: eu sou como uma criança, mesmo inocentemente, eu tomar medidas que destrua a vida de outras pessoas. Mesmo que tenha sido sem querer, Senhor, me ajude a ser justo. Me ajude a não errar. É isso que ele está dizendo. Me dê sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Ele sabe que o conhecimento que ele tem, bíblico, o conhecimento de experiência, porque ele tinha Davi, seu pai. Isso não é suficiente. A experiência de ninguém é suficiente para nos dar autonomia para conduzir o rebanho do Senhor, para conduzir a nossa família. A experiência que você teve na tua casa com os seus pais, isso é positivo, faz parte daquilo que foi construído em você, mas não será suficiente para você, junto com a tua esposa, direcionar os seus filhos. É uma outra realidade. Será necessário que Deus esteja sendo percebido ali. Nós vamos passando, mas Ele está sempre ali. As realidades vão mudando. Você mora numa casa, você sai, vai morar em outra. Daqui a pouco seu filho casa. Enfim, essas mudanças vão acontecendo. Mas Deus continua o mesmo. Presente em todo lugar. E nós continuaremos necessitando dele para direcionar nossas vidas. Salomão está convencido de que não existe experiência ou conhecimento que dê ao homem condição de direcionar e de se relacionar com as pessoas de maneira correta. É preciso a presença de Deus em todo o tempo. É preciso a sensibilidade para ouvir a voz de Deus a todo momento. Todo momento, de maneira que em momento algum ele esteja distante dessa presença. Assim somos nós, meus irmãos. Os nossos sonhos têm que ser sonhos que pensem na realidade. Porque é muito fácil a gente sonhar. É muito fácil a gente começar a sonhar. Sonhos que nós não deveríamos ter. Que foi fruto daquilo que todo mundo disse que seria bom. Por isso nós sofremos. Mas vejam, Deus colocou cada um de nós em uma realidade. E nós precisamos ser gratos a Deus pela realidade em que Ele nos colocou e pedimos seriamente para que Ele nos ajude a julgar corretamente. De maneira a não errar. De maneira que nós tenhamos a certeza que foi a justiça de Deus quem operou, não a nós. Foi a justiça de Deus. Tem uma coisa é a gente
tentar agir conforme a nossa justiça. Outra coisa é conforme a justiça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus e soberano